Bom dia. Nono ano, nós vamos fazer aqui, pessoal, uma devolutiva da avaliação que vocês fizeram na sexta-feira, tá? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, né? E eu também estou bem aqui. Bom, o importante de fazer uma devolutiva de avaliação é você reler a prova, né? Observar os comentários e ver o que é que realmente você errou, se você poderia ter acertado, o que fazer para que na próxima prova você acabe não errando, tá? Então, a nossa prova de sexta-feira ela foi muito simples. Ela começou ali com um texto, tá? Um texto tranquilo, sem palavras difíceis, assim, que dava para fazer tranquilamente. Então, vamos ver. Dançar melhora a qualidade de vida ao revigorar a saúde do corpo e da mente. Os meses de junho e julho são repletos de festas de São João em todo o país. As festas embaladas ao som do forró e sertanejo, com animadas quadrilhas, são ideais para a prática de exercícios físicos sem restrições. Eles tonificam os músculos e ajudam a perder calorias de forma bem prazerosa. A dança. Dançar faz bem para a saúde do corpo e da mente. Melhora a elasticidade, a flexibilidade, a força muscular e promove a qualidade de vida. A dança beneficia o sistema cardiorrespiratório e o equilíbrio. O idoso que nessa fase sofre mais quedas, quando começa a dançar, desenvolve uma coordenação motora melhor, explica o professor de dança do salão do programa Geração Saúde do Ministério da Saúde, Luciano Barbosa. O professor indica ainda a atividade para tratar doenças como a labirintite, capaz de atenuar a sensação de desequilíbrio. Em doenças reumáticas, a dança fortalece os tendões. Quem tem osteoporose também não fica de fora da dança. Com a osteoporose, as pessoas acham que tem que ficar paradas, mas estudos mostram que com impactos no corpo, como por exemplo dançar forró, a tendência é fortalecer os ossos e deixar a doença mais branda, complementa. E ninguém dança de cara fechada. Por ser um exercício físico, ela libera endorfina, hormônio relacionado ao prazer. Luciano conta que muitos alunos se livraram do estresse e da depressão através da atividade. Tenho alunos que tomavam remédios controlados de tarja preta e hoje não tomam mais nada. A dança de salão revigora o entusiasmo e o humor. Quem sofre com a timidez pode encontrar na dança uma boa oportunidade de socialização. Segundo Luciano, boa parte dos alunos procuram suas aulas com a intenção de aprimorar a paquera durante as festas. Mas a dança também melhora a vida a dois, resgatando aquela proximidade do início do namoro. Muitos casados acham que já passaram dessa fase e não precisam aprender a dançar. Mas eu sempre incentivo, pois a dança é importante para um bom relacionamento do casal, afirma o professor. Disponível em totalblog.saude.gov.br. Pessoal, nós podemos começar aqui por essa indicação de onde o texto foi transcrito, de onde ele foi retirado. Então, veja, se é um blog assinado pelo governo brasileiro, então é sinal que essas informações aqui, elas são verídicas, elas são verdadeiras, elas são confiáveis, elas não são fake news, elas não são lorotinha de blogueiro aí, que às vezes pessoas aí que não têm condições, mas que ficam dando palpite em tudo, né? Principalmente quando o assunto é saúde, não se pode confiar em blogueiros que aparecem aí, esses modismos, né? Então, se você observar aqui que é um órgão governamental que é o autor do texto, então você pode ler com absoluta confiança. Então, ele faz uma introdução falando aí dos exercícios físicos, e aqui na segunda parte tem uma informação muito importante. Começam a aparecer as citações entre aspas. Então, o segundo parágrafo tem aspas, o terceiro tem também, o quarto e o último, ou seja, o texto todo ele é criado em cima das afirmações de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ela é, ele é, né? O professor de dança de salão do programa Geração Saúde, do Ministério da Saúde, Luciano Barbosa. Então, todas as informações que estão entre aspas, elas são de um professor de dança de salão que trabalha nesse órgão aqui, ó, Geração Saúde do Ministério da Saúde, tá? Então, é importante você observar que o texto todo se apoia nessas informações. A primeira informação que ele fala lá é que a dança beneficia o sistema cardiorrespiratório e o equilíbrio, né? Depois ele vem falar de uma primeira doença, labirintite. E aí, aqui na frente, o leitor esperto, o aluno esperto, ele já pode, mesmo sem saber o significado de labirintite, ele já pode entender, olha lá,
capaz de atenuar a sensação de desequilíbrio. Ou seja, quem tem labirintite tem uma inflamação no labirinto. O labirinto fica lá dentro do ouvido e ele é o responsável pelo equilíbrio, né? Então, você conseguir andar com uma perna só, subir uma escada rolante, subir uma escada normal, andar de elevador e não sentir tontura nessas ações, tá? Então, qual é a função do labirinto? Ele dá a sensação de desequilíbrio, tá? De equilíbrio. A labirintite, quando você tem uma inflamação, aí você tem a sensação de desequilíbrio. O professor continua dando outros exemplos, que quando a pessoa tem uma doença reumática, o famoso reumatismo, né? A dor nas juntas, que as avós tanto reclamam, ai meu joelho, ai meu pé, ai meu pulso, né? Então, o reumatismo, a dança fortalece os tendões, então também é bom para quem tem reumatismo. Osteoporose é o famoso osso fraco, né? Que as pessoas falam, ah, quebrou, tem osso fraco, ou seja, a falta de cálcio. Com o passar do tempo, com a chegada de uma idade mais avançada, a absorção de cálcio pelo organismo ela diminui, o que pode causar aqui a osteoporose. Mas também a dança traz benefícios para quem tem osteoporose, por quê? O que diz o texto? Estudos mostram que com impactos no corpo, como por exemplo dançar forró, a tendência é fortalecer os ossos e deixar a doença mais branda, ou seja, a doença não vai causar tantos estragos se você dançar, tá? Penúltimo parágrafo tem mais uma característica da dança. A dança libera a endorfina. De novo, olha, aparece uma palavra nova, uma palavra que não é do nosso vocabulário, mas tem aqui na frente a explicação. Ah, mas eu nunca ouvi falar essa palavra. Não precisa ficar com medo, você não. Olha aqui, na frente já está explicado. Endorfina é um hormônio relacionado ao prazer. Então, quando você faz atividades prazerosas que te causam bem, o seu organismo libera endorfina. E de acordo com o texto, a dança é uma atividade que libera endorfina, tá? Uma informação importante aqui, né? Ele fala que tem alunos que tomavam remédios tarja preta. O que são esses remédios tarja preta? Eles são controlados, né? São remédios que mexem com a mente, com o seu comportamento, com o sono, que mexem com a raiva, com o humor, o mau humor. Então, esses remédios, eles são controlados, eles só são prescritos por médicos e quando você vai na farmácia para comprar, a farmácia fica com a receita, ou seja, não é um remédio que você pode comprar sempre com a mesma receita, certo? Por isso que ele se chama controlado, porque existe uma regulamentação, existe fiscalização quando se compra. O seu nome é anotado, o seu RG, o CPF, endereço, número de telefone. Ou seja, existe um órgão da prefeitura que controla a venda desses remédios. Porque eles são perigosos e tomados indiscriminadamente, né? Então, o professor fala que ele teve alunos que pararam de tomar esses remédios por causa da dança. E também tem mais uma vantagem ali, né? A dança melhora a vida 2, resgata a proximidade do início do namoro. Certo? Então, não é um texto difícil, só que eu sempre falo, né? É importante que você leia o texto pelo menos 2 vezes. A primeira vez para você saber do que se trata e na segunda vez para você prestar atenção aos detalhes, tá? Quem faz uma leitura ou 2 leituras atentas do texto dificilmente vai errar as questões de interpretação. Então, vamos lá. A primeira questãozinha ali, pessoal. O texto aborda os benefícios da dança. Para tal, respalda-se. Olha, respaldar-se quer dizer apoiar-se. Então, o texto ele se apoia em quê? Quando ele fala lá, a pessoa que dança, ela para de tomar remédio de faixa preta. A pessoa que tem labirintite, ela melhora o equilíbrio. A pessoa que tem osteoporose, ela fortalece os ossos, né? Então, em que é que o texto se apoia? Quem é que o texto ouviu para chegar a essas conclusões? Alternativa A, em revistas estrangeiras relacionadas à ortopedia. B, em uma experiência pessoal. C, em um livro de referência. E D, em uma entrevista com um médico ortopedista. Então, veja lá, pessoal. O texto fala de alguma revista estrangeira? Não, o texto não fala nada disso, né? O texto fala de experiência pessoal? Também não. Ele não está falando assim, olha, eu dancei, eu fiz tal coisa. O texto tem algum nome de livro? Também não tem nome de nenhum livro, tá?
Então, a alternativa EAD em uma entrevista com um médico ortopedista, ou seja, o médico foi entrevistado e o jornalista, a jornalista foi ali fazendo as anotações e escreveu depois o texto, tá? Então, acredito que não teve dúvida, talvez um aluno aí ficasse mais ou menos em dúvida com a palavra respalda-se, mas depois você vê que pela questão aqui, dá para perceber, né? Respaldar-se quer dizer o quê? Apoiar-se. No que o texto se apoiou? Tá. Exercício 2. No segmento, eles tonificam os músculos e ajudam a perder calorias de forma bem prazerosa. A dança. O pronome pessoal eles refere-se a. Quem é esse eles? Para você saber quem é esse eles, você tem que voltar no texto. Aí o aluno vai falar assim: mas eu vou ter que ler o texto mais uma vez? Não, agora você vai fazer um escaneamento. Você vai procurar no texto onde é que aparece esse pedacinho aí. Tonificam os músculos e ajudam a perder calorias. E vai ler um pedacinho antes, porque lendo um pedacinho antes, você vai descobrir quem é esse eles aí. Quem que tonificam os músculos e ajudam a perder calorias? Os exercícios físicos, o forró e o sertanejo, os meses de junho e julho ou os médicos especialistas? Voltando no texto, você vai descobrir que quem tonifica os músculos aqui são os exercícios físicos, tá? Então, o segundo exercício, o primeiro foi de interpretação de texto e o segundo também. Ou seja, você já tem 2 pontos garantidos aí se você fizer uma leitura atenta. Quando você faz uma ou 2 leituras atentas, quando você volta no texto, como é aqui no exercício 2, que pedia para você voltar, né? Aliás, ele não pede, né? Fica subentendido que um aluno, para poder responder o exercício 2, ele tem que escanear o texto novamente. 3. Segundo o texto, dançar ameniza a sensação de desequilíbrio em pessoas com. Amenizar, pessoal, diminuir. Então, quem dança fica com menos sensação de desequilíbrio. Por quê? Porque quem tem osteoporose é que tem desequilíbrio. Endorfina, quem tem endorfina é que tem desequilíbrio. Quem tem labirintite é que tem desequilíbrio. Ou quem tem depressão, estresse é que sente as coisas rodando. Labirintite, né? Então, de novo, segundo o texto, dançar ameniza a sensação de desequilíbrio em pessoas com labirintite. 3C, tá? Mais um exercício em que você volta ao texto. Sim, lá no texto você vai ter esse trechinho aqui, ó. Dançar ameniza a sensação de desequilíbrio, e você vai ver que umas 3 ou 4 palavrinhas antes desse trechinho, você tem ali a labirintite. Então, você associa que labirintite é sensação de cair, sensação de desequilíbrio. Então, esse já é o terceiro exercício que você poderia acertar, e com certeza acertaram, né? Depois eu mostro as notas para vocês. E esse acerto só depende do quê? Da leitura atenta. 4º exercício, vamos lá. Observe a frase e assinale a alternativa correta sobre ela. Melhora a elasticidade, a flexibilidade, a força muscular e promove a qualidade de vida. Então, tem um trechinho que foi tirado do texto e aqui algumas perguntinhas. A palavra elasticidade é formada por um radical acrescido do sufixo idade. A palavra flexibilidade é um adjetivo. As palavras elasticidade e flexibilidade são formadas por acréscimo de prefixos. E a palavra muscular é um substantivo. Aqui vem o primeiro exercício de gramática, né? Esse assunto está lá no livro, lá com o título de formação de palavras. E vocês fizeram exercícios, eu expliquei nas aulas. E esse exercício é fácil, está pedindo aqui para você analisar algumas palavras. A palavra elasticidade, ela tem um radical depois de um sufixo? Sim. Qual é o radical dela? Até o T, até o C, aliás, elastici. Porque aqui você teria a palavra primitiva elástico. Com o primitivo elástico, você pode formar elasticidade, que é a capacidade de quem é elástico. Ou seja, quer ser elástico.
ser flexível, se movimentar para vários lados, poder esticar, voltar, ir, voltar. Isso é ter elasticidade, tá? Então, você tem um radical elastici? Sim. E tem um sufixo idade? Sim. Então, o 4 é A. Por que que não é a B? A palavra flexibilidade é um adjetivo? Volta lá no texto. Você tem flexibilidade e antes você tem um artigo A. Você não tem um adjetivo quando você tem um artigo antes dele. A palavra que é seguida, primeiro o artigo e depois a palavra, essa palavra sempre vai ser substantivo. Então, flexibilidade não pode ser adjetivo, mesmo porque ela não está dando característica para ninguém. Para ser um adjetivo, eu teria que falar assim, ó, Joãozinho é elástico, né? Ou seja, ele tem elasticidade. C. As palavras elasticidade e flexibilidade são formadas por acréscimos de prefixo? Não, não. As duas, elasticidade e flexibilidade, elas são formadas pelo sufixo idade. Flexibilidade, a característica de quem é flexível, e elasticidade, a característica de quem é elástico. Elástico, ou seja, que tem condições de ser flexível. E a palavra muscular é um substantivo? Volta lá no trechinho. A força muscular. Que jeito poderia ser a força? A força poderia ser grande, pequena, amarela, azul, infinita, mas aqui está falando que ela é muscular. Muscular é um adjetivo. Então fica bem claro aqui que a alternativa A é a resposta correta para o exercício 4. A palavra incapaz tem o prefixo in, que traz o sentido de negação. Ou seja, no caso dessa palavra, significa aquele que não é capaz. Qual palavra abaixo também traz o sentido de negação? Então, aqui, olha, essa primeira linha e essa segunda linha é somente uma explicação. Termina com ponto final, então não é pergunta. O exercício está explicando, ele está dando até uma pista para você, ele já está dando o comecinho da resposta para você. Ele está falando que quando eu tenho a palavra incapaz, esse in aqui dá a ideia de negação, ou seja, incapaz é aquele que não é capaz. Qual dessas outras palavras também dá a ideia de negação? Aportuguesar, adiantado, experiência e desconectado. Então, o exercício quer mostrar que não é somente o prefixo in que dá a ideia de negação. Des também dá a ideia de negação, desconectado. Então, a resposta da 5 é a letra D. Aportuguesar não é negação, adiantado não é negação. E se eu fosse para colocar uma negação em experiência, eu colocaria inexperiência, né? Mas aqui só está experiência. Sem problema? Exercício 6, um textinho pequeno, né? Também tirado aqui de um órgão, EBC, disponível total. Quais são as principais rotas do tráfico de animais no Brasil? A maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região Nordeste para o Sudeste. Há verdadeiras redes organizadas para enganar a fiscalização existente nas principais rodovias do país. Essas redes agem de forma que os animais sejam transportados por até 3.000 quilômetros de distância sem que os traficantes sejam identificados. A maior parte do público consumidor, tal, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, um trechinho que fala sobre a infelicidade, sobre a tristeza que é ter animais silvestres, ou seja, animais que são da natureza, que são capturados e vendidos, né? Então aí você tem sabiá, você tem canários, né? Que são resgatados, são capturados. O texto fala aqui, né? Eles são capturados nas regiões Norte e Nordeste e Centro-Oeste, e depois eles vão para o Sudeste para serem vendidos. Agora, as condições em que eles são capturados, as condições em que eles são enviados para outros estados, aí é um problema maior ainda, né? Bom, aí pede, aqui já é um exercício de concordância, também é um assunto que foi visto e que tem lá no livro para vocês estudarem. Concordância verbal. A maior parte do público consumidor brasileiro, o que concorda com a maior parte? A maior parte está, a maior parte estão, a maior parte estavam, a maior parte está.
A maior parte aqui vai ser entendido como singular. Então, a maior parte do público consumidor está, letrinha A, tá? Então, a palavra que completa corretamente aqui o espaço é está, letra A. 7. Também é um pedacinho lá do texto, né? A maioria dos animais silvestres é capturada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. O sujeito dessa oração é simples, composto, indeterminado ou uma oração sem sujeito. Então, para achar o sujeito, vai lá no verbo é e faz a pergunta: quem é que é capturada nas regiões norte, nordeste e centro-oeste? A maioria dos animais silvestres. A maioria dos animais silvestres. Você tem 5 palavras nesse sujeito, mas mesmo tendo 5 palavras, somente uma é o núcleo, somente uma é a mais importante, que é a palavra maioria. Por isso que aqui eu escrevo maioria é, tá? Então, olha a concordância. Maioria é capturada. A palavra maioria, aqui, como núcleo, vai caracterizar esse sujeito como sujeito simples. Então, a 7A. Não é composto, não é determinado e não é uma oração sem sujeito. É só você fazer a perguntinha para o é. Quem é que é capturada? E você vai ter a resposta de um sujeito simples. Simples porque ele só tem um núcleo. 8. Mas a principal rota de transporte desses animais está no sentido da região nordeste para o sudeste. O verbo estar concorda com o sujeito, que tem como núcleo. Então, mais um exercício que está pedindo o sujeito e agora pedindo o núcleo do sujeito. Então, vamos achar lá. Olha, qual é o verbo? O próprio exercício fala que é o verbo estar. Quem é que está no sentido da região nordeste para o sudeste? A principal rota de transporte desses animais. Então, o que você tem aqui? A principal rota de transporte desses animais, a palavra mais importante é rota. É ela que está concordando com o verbo estar. Então, a resposta é: o verbo estar concorda com o sujeito que tem como núcleo o substantivo rota, 8A. Não é transporte, não é animais e não é região. Você tem que pensar assim, ó. Qual é a palavra principal do sujeito? A palavra principal do sujeito é rota e é ela que está concordando com o verbo estar. Exercício 9, pessoal, é um exercício de concordância, né? Aqui, concordância nominal, para você ver se essas palavras vão ser usadas no, singular, no masculino ou no feminino. E também era um assunto que foi visto em sala de aula, né? Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Então, como é que eu vou falar? Que José fez questão de dizer muito o quê? Muito obrigada ou muito obrigado para sua avó pelo seu presente. Alguém falou assim, menos preguiça ou menos preguiça e mais resultados? E na letrinha C, como é o certo? Ela ficou meia assustada ou ela ficou meio assustada? Pessoal, no mesmo exercício aqui você tem 3 palavras que são constantemente usadas de maneira errada. Mesmo quando a gente vê, às vezes, algum programa de entrevista, alguém aí falando alguma coisa, né? Você pode perceber que muitas pessoas usam errado essa concordância. Então, vamos lá. Na letrinha A, José é masculino, então ele obrigatoriamente ele tem que falar obrigado. Olha, aqui tem uma... Aqui tá erradinho aqui, né, pessoal? É A, B, C e D. Então, ele tem que falar obrigado para sua avó pelo presente. Não existe a palavra menos, tá? Não existe. Então, se eu falar assim, ó, na sala de aula tem menos meninas do que meninos, tá? Menos. Não existe eu falar na sala de aula tem menos meninas. Se eu falar assim, ó, entre canetas e lápis, eu quero falar que eu tenho menos canetas. Jamais eu vou poder falar assim, ó, eu tenho menos canetas. Por quê? Porque não existe a palavra menos, tá? Então, quando alguém quer dar esse incentivo para você, alguém tem que falar assim, ó, menos preguiça e mais resultados, tá? E ela ficou meio assustada.
é essa última alternativa que é a correta. Meia assustada é uma meia que você usa lá no seu pé, que ficou lá no varal, e de repente veio um vendaval e uma chuva muito grande, e essa meia ficou assustada. Todas as outras formas de você usar meio, eu estou meio cansada, Mariana está meio triste. Tudo isso daí é meio, quer dizer, um pouco, uma parte. Meia só é metade, tá? Eu comi meia maçã, ou então a meia que você coloca no pé, certo? Então, de novo, José fez questão de dizer muito obrigado para a sua avó pelo presente. Menos, também não existe menos, né? Menos preguiça e mais resultados. E ela ficou meio assustada com a notícia da prova. A última aí, né, pessoal? Também aí um exercício de formação de palavras, tá? Também era o assunto do livro de gramática. 10. Assinale a alternativa em que a palavra está corretamente classificada quanto à sua formação. Então, você tem 4 palavras aqui, você tem a definição dessas palavras quanto à sua formação. Então, na hora de formar essas palavras, o que aconteceu? Em encantamento, você tem uma composição por justa posição. Em despoluir, você tem uma derivação prefixal. Em amanhecer, você tem uma composição por aglutinação. E em sapatinho, você tem uma derivação prefixal. Então, qual que está correto? Então, vamos lá. Justaposição é quando eu coloco duas palavras, uma ao lado da outra, tá? E elas formam uma nova palavra. Então, por exemplo, couve-flor. Eu tenho a palavra couve, eu tenho a palavra flor, coloquei uma ao lado da outra e formou uma terceira palavra. Em encantamento, eu não tenho duas palavras aqui. Não existe a palavra encan e não existe a palavra tamento. Então, não pode ser uma composição, porque composição vai trabalhar com duas palavras, tá? Despoluir como derivação prefixal. Sim, essa é a certa. Por quê? Porque eu tenho o verbo poluir, coloquei um prefixo des, que dá a ideia de não, então quer dizer não poluir. Amanhecer composição por aglutinação? Não. Assim como no exercício A, para ser uma composição, você precisa ter duas palavras, uma do ladinho da outra. Não existe só a palavra amanhã, não existe só a palavra ser, entendeu? Não pode ser uma composição aqui. E em sapatinho tem uma derivação prefixal? Não, a derivação aqui é sufixal, porque eu vou colocar esse pedacinho inho aqui. Quando esse pedacinho é colocado no final da palavra, é porque eu tenho um sufixo. No começo da palavra é prefixo, que é o que diz a letrinha B aqui, então. A resposta certa da 10 é B. Então, foi essa a prova, pessoal. Espero que se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo e espero que tenham ido bem também, certo? Beijo!